Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da modelagem de um top cropped. Vou colocar aqui uma imagem para vocês já visualizarem qual é esse modelo. É um top de alcinha com um cos em lastex. Vou colocar aqui já até uma observação que esse cos eu vou fazer ele um pouquinho mais largo, porque eu me sinto mais confortável com um cropped um pouquinho mais comprido. Mas vocês podem fazer ele no comprimento desejado. Esse top eu vou fazer em retalhos de viscose, mas caso você não tenha retalhos, você pode comprar aí uns 40 centímetros que vai dar para reproduzir ele tranquilamente. E eu vou ensinar vocês a fazer ele direto no manequim, e caso você não tenha um manequim, você pode usar o teu próprio corpo ou o corpo da cliente para poder fazer esse modelinho de bojo com mais assertividade. Mas no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar um esquema onde eu coloco todas as medidas de decote, medidas de recorte do busto, a medida de cabo, a medida aqui de baixo, tudo bem detalhado, caso você já queira ir direto para modelagem plana. E esse mesmo esqueminho eu acabei de disponibilizar para vocês lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, corre lá me seguir, o link está aqui na descrição. E o bom de você estar lá no Instagram é que você consegue salvar todas as publicações que eu coloco com dicas de cálculos. Coloquei para vocês também ontem uma dica de cálculo de lastex, então vai lá que tem muito conteúdo bacana para vocês salvarem e relembrarem sempre que surgir alguma dúvida. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse formato, que eu posso gravar mais vezes para vocês. Não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo e bora lá conferir esse passo a passo. Para começar esse top na mulagem, vocês precisam ter um pedaço de qualquer tecido semelhante ao que você vai utilizar na peça final. Então, no meu caso é uma viscose de tecido plano. Eu peguei esse retalho que eu já tinha de tricoline, que é um tecido bem fininho, assim como a viscose. Apesar desses dois tecidos não ter o mesmo caimento, eu consigo utilizar para fazer esse top, porque trata-se de uma peça que é bem certinha aqui no busto. E o cos é todo em lastex e eu não vou utilizar a mulagem nessa parte do cos, eu só utilizo realmente um cálculo que já eu explico para vocês. Então, para iniciar, eu já alfinetei aqui o centro da tela no manequim e depois eu vou riscar o centro, tudo bem certinho. Agora eu vou acomodar esse restante de tecido aqui, ó, ajeitando ele bem direitinho em toda a volta aqui do manequim, e eu vou deixar esse volume, porque esse volume é o que vai fazer formar a minha curvatura, meu recorte de busto, enfim, já vocês vão entender melhor. E o legal desse manequim, da Manequins Moulage, é que eles também têm esse porta-alfinetes, que na verdade é um imã onde eu consigo aplicar tanto a cabeça do meu manequim, que é esse aqui. Se você ainda não assistiu, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando bem certinho esse manequim, então eu consigo aplicar ou a cabeça aqui, ou então tirar a cabeça e usar como porta-alfinete. Esse exemplo que eu estou dando para vocês no manequim, vocês também conseguem fazer direto no corpo. Então não tem muito empecilho para vocês conseguirem realizar esse top. Mas no finalzinho do vídeo eu já vou mostrar para vocês esse molde planificado e quais são as medidas, caso você queira fazer ele direto na modelagem plana. Já alfinetei a minha tela, agora eu vou tirar todo esse volume, alfinetando ele bem certinho. Agora eu vou fazer aqui o traçado do meu top. Então aqui eu já marquei o centro da minha tela e agora eu já fiz também a marcação de início do ponto de alça. Lembrando que esse manequim é um tamanho 44, eu já fiz essa mulagem no tamanho 38, graduei para o meu tamanho, que seria um tamanho 34, 36, um PP, né, da minha tabela alfanumérica lá da minha loja de moldes. E eu já mostro para vocês todo esse processo que eu já fiz, já testei piloto, daí fiz ajuste no meu corpo, enfim, já explico isso para vocês. Mas lembrando que aqui vai ficar um top um pouquinho maior, visualizando ele não serviria em mim, mas é para vocês terem uma ideia e uma noção de um manequim em uma outra numeração, sem ser um tamanho 38. Depois vocês vão ver o resultado do top no meu corpo mesmo. Aqui é só pra gente mudar um pouco a dinâmica e deixar um pouquinho de lado o tamanho 38, 36 e trabalhar com uma numeração um pouquinho maior, que é um 44. Ele não é um tamanho plus size, porém já dá pra vocês terem uma noção das curvaturas que são um pouco maiores, enfim, pra gente trabalhar um pouco mais de volume nesse top. E depois a gente compara esse com um tamanho PP, que é o que eu já tenho ali na mesa planificado. Então aqui eu fiz a marcação de ponto de alça e também fiz a marcação de onde eu vou terminar com esse top.
Vou colocar a imagem dele para vocês visualizarem. Ele é bem reto na parte da cava, então eu vou descer com ele aqui totalmente reto mesmo. Vocês podem usar uma caneta comum para traçar, né, o molde de vocês. Eu faço com essas canetas para facilitar a visualização de vocês. Aqui na parte de baixo eu também vou riscar ele. Vou contornar abaixo do busto. Essa partezinha eu também posso já riscar do recorte de busto. Mesma coisa para esse outro lado. E eu vou finalizar com ele aqui. Depois esse top, quando eu planificar, eu vou jogar para o centro mais 1,5, que é um transpasse que ele tem. Então eu já vou anotar aqui, ó. Agora eu vou puxar aqui a parte do decote frente, lembrando que depois eu vou precisar retraçar por conta do transpasse que eu vou fazer de 1,5. Eu até poderia ter deixado esse tecido um pouquinho mais pra cá pra eu poder já fazer direto, mas eu esqueci. E eu não vou cortar, começar a gravar novamente, então eu vou continuar ele assim e eu faço esse transpasse depois quando eu planificar esse top. Então aqui eu vou ligar desse ponto do centro até esse ponto de alça. E ele também é um decote basicamente reto. Coisas que eu faço tanto na mulagem, mas também na modelagem plana, é sempre dar um ajustezinho, ó. Tá vendo que sempre ele vai ceder um pouco de tecido. Então eu já gosto, aqui na mulagem, né, já apalpar para tirar esse volume, mas na modelagem plana eu sempre tiro também uma pence morta. A maioria dos meus vídeos tem esse detalhe, né, que eu sempre faço, esses ajustes que são necessários na peça. Conforme a gente vai costurando cava, decote, às vezes ele costuma dar uma abada, né? O que seria abar? Seria ficar um pouco maior do que a medida real, né? Que foi o que a gente modelou. Então, para evitar isso, a gente também já pode tirar essa pence morta, que ela vai acomodar depois melhor aqui na parte do seio. Vou fazer isso aqui também na parte do decote. É bem pouquinha coisa. É algo que já dá uma diferença no resultado final da peça. E agora eu já vou tirar a tela e cortar esse molde para poder planificar. Então aqui eu já tenho ele todo riscado, ó, risquei ali no manequim, agora eu vou recortar ele no contorno e separar esse recorte de busto. Então, o bom da mulagem é que a gente já consegue tirar todo esse excesso de volume, tanto no manequim, mas também vocês podem usar essa técnica direto no corpo. Então, eu já recortei, agora o que eu tenho aqui é o centro do bojo e o recorte lateral do bojo. O que eu preciso fazer é retraçar esse molde aqui no papel. Eu vou colocar uns alfinetes porque facilita eu não esticar esse tecido. Eu gosto de colocar ele assim, bem certinho, acomodando realmente aqui no papel. E agora eu vou contornar ele. Ó, aquele excesso que eu tirei, também ele saiu junto. Aqui eu vou aumentar 1,5 nesse centro frente. E eu vou, ó, ligar ele morrendo no decote que eu já tenho traçado. É sempre bom vocês colocarem piques para casar esse recorte de busto. Então, eu vou colocar um pique a 8,5 aqui também, ó. É bom ter esses piques de encontro para facilitar quem for montar a peça. E eu também vou identificar esse molde, que aqui é decote, recorte, que aí eu sei que é o recorte de busto, aqui também é recorte e aqui é cava. Coloquei a informação de cortar 4 vezes porque ele vai ser forrado. E basicamente está pronto a parte do top. Agora é só colocar a margem de costura e recortar esse molde. Mas no caso, como eu não vou usar esse molde, que ele é um tamanho 44,
Vou até colocar aqui a numeração. Esse 44 vou comparar com o meu PP. Sobre o 44, diferença, né, de tamanho 44, PP, enfim, para vocês entenderem. Existem dois tipos de tabela de medidas. A tabela de medidas numérica, né, que vai do 34 até outros tamanhos. E também tem a tabela de medidas alfanumérica. Quando eu transformo de uma tabela para outra, eu costumo fazer meio que esse cálculozinho. Eu pego lá a minha tabela de medidas numérica e faço uma média entre o tamanho 34 e 36. Ali vai nascer o meu tamanho PP. Faço uma média entre o 38 e 40. Ali vai nascer o meu tamanho P. Entre o 42 e 44, nasce o tamanho M. Entre o 46 e 48, nasce o tamanho G. Se você quiser estender essa tabela, aí você pode continuar a gradação automaticamente, como eu faço. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês meio que entenderem na prática. A minha tabela de medidas numérica, ela gradua, né, a diferença de um tamanho para outro na circunferência de busto, cintura e quadril é de 4 centímetros total. Então eu graduo 1 centímetro para lateral, porque eu trabalho geralmente com 1/4 da peça. Já na tabela de medidas alfanumérica, eu graduo para lateral 1,5, porque o total de diferença de tamanho para tamanho é de 6 centímetros. Então, caso eu queira aumentar para um tamanho GG, eu aumento mais 1,5. A partir ali do G, eu aumento para lateral mais 1,5 e eu vou ter ali automaticamente o meu tamanho GG. Então, é assim que eu faço. Caso você tenha interesse nessa parte de gradação, eu tenho um curso específico, o link tá aqui na descrição do vídeo. Entra lá para conferir. E agora eu vou comparar o meu 44, que ele vai ser basicamente um M, né? Então, eu vou por aqui, ó, um M, com o tamanho PP. Ó, para vocês verem, ele tem uma diferença bem grande, tanto em altura de busto, mas também em largura. E aqui eu tenho o centro, ó. Então, basicamente, a peça tem que crescer para todos os lados. No caso de centro-frente, eu graduo ponta de alça, eu subo um pouco ponta de alça, eu aumento aqui na lateral um pouquinho. Então, caso você queira fazer a sua grade, é isso que você precisa fazer. Aumentar 1 centímetro, enfim, ir descobrindo a gradação de acordo com a tabela de medidas que você usa. Então, aqui esse foi o que eu fiz na mulagem. Agora eu vou mostrar para vocês. Esse aqui eu também fiz na mulagem, o tamanho PP. Eu fiz uma mulagem no tamanho 38, que é o meu outro manequim que eu tenho, que é mais pertinho das minhas medidas. Só que o meu tamanho é um pouquinho menor ainda do que o manequim. Então, o que eu fiz foi graduar o meu molde. Então, esse aqui é a mulagem do manequim 38. Eu fiz a minha gradação, mas ele já diminuiu um pouco. Depois eu cortei esse molde no tecido de piloto mesmo, fiz uma piloto básica, tá? Então eu montei ali recorte de busto, transpassei 1,5 do decote, apliquei um elástico que é a medida do meu lastex do COS, que já já a gente chega nessa parte. E apliquei uma alcinha, então eu já descobri também a altura de alça. Porém, ainda fazendo na mulagem, eu graduei, pra mim, né, vestindo a piloto, eu precisei fazer alguns ajustes, porque o manequim não é as minhas medidas específicas. Então, eu fiz esse ajuste aqui, ó, provei a peça, fiz o ajuste e passei esse ajuste pro meu molde. Então, eu já ensinei vocês a fazer isso. Então, eu pego aqui na parte da cava, meço da ponta da alça até o início do ajuste, 10 centímetros. Transpiro essa medida para cá, ó, 10 centímetros. Eu vejo o tanto que eu ajustei, 2 centímetros. Foi o tanto que eu ajustei aqui, ó, 2 centímetros. Aí eu vejo o tanto que eu tenho restante, 4,5. Vejo se tá sobrando, ó, 4,5 embaixo, certinho. Então eu marquei 2 pontos aqui. Aí aqui é a parte de recorte de busto. Então eu tenho que ver da ponta da alça até o início de ajuste aqui no recorte de busto. Acompanha bem a curvatura, ó, 11. Aí eu venho aqui e jogo a medidinha. Vejo o tanto que ajustou, meio centímetro. Aqui ele duplicado, né? Porque ele pega aqui 2 vezes, vai ser 1 centímetro. Joguei essa medida aqui. E aí confiro o restante. Mesma coisa eu faço no decote, faço a mesma conferência. E o que eu preciso fazer é tirar esse ajuste fora. Então eu fecho ele como se fosse uma pence, ou você pode cortar o molde também. E aqui também. E aí eu retracei ele novamente. Então quando eu retracei, ele ficou dessa forma. Eu acertei ele direitinho, essas partes que é meio tortinho eu dei uma arrumada. Mas basicamente é isso. Então esse aqui ficou o meu molde original, já tirando esses ajustes. Então o meu molde pronto ficou assim. Eu fiz esse esqueminha com as medidas para vocês visualizarem. Aí vocês podem graduar para chegar no tamanho P, no tamanho M, no tamanho G. Ingrid, como eu faço essa gradação? Se você tem muita dificuldade, eu te indico
indico a conferir o meu curso sobre gradação. Mas se você consegue se virar na gradação, você vai conseguir aí fazer um tamanho P, um tamanho M, um G, um GG, um extra GG, fazendo realmente a gradação. Vou explicar basicamente, você precisa subir um pouco o ponto de alça, deslocar esse ponto de alça, né, que vai ser recorte, ó, ele une junto com esse aqui, então se esse desloca, esse também precisa deslocar. A gente precisa deslocar aqui, ó, tá? Todo o recorte de busto, precisa aumentar a lateral, precisa aumentar um pouquinho também aqui no comprimento, para chegar num tamanho M, por exemplo, e ele ficar realmente um molde que vai comportar o seio de um tamanho M. Então aqui eu fiz o esqueminha do tamanho PP, que se encaixa bem certinho no meu corpo, e vocês vão conseguir depois ver esse resultado final da peça no meu corpo. Então aqui decote ficou pronto com 18 centímetros, essa parte de baixo tem 8,5, lembrando que 1,5 é transpasse, mas o total de ponta a ponta tá de 8,5. O recorte de busto tem 17,5, aqui também tem 17,5, porque esse recorte vai costurar com esse, então tem que ser a mesma medida. Coloquei também aqui um pontinho que vai ser de pique, né, que é sempre bom pôr pique para quem for costurar essa peça. Aqui embaixo tem 10 centímetros, então de uma ponta a outra. Na parte da cava ele tá com 14,5. E agora eu vou medir só para vocês terem uma noção, eu não coloquei aqui medida no meio, para não ficar muito poluído. E eu vou deixar uma foto desse esqueminha lá no meu Instagram, então o link do meu Instagram também está aqui embaixo. Corre lá para me seguir caso não me siga ainda. E aí você consegue salvar essa publicação para sempre que surgir uma dúvida você relembrar ali. Então aqui, ó, eu vou medir meio que nesse meinho, onde é a maior parte que tem curvatura, tá com 9,5, e aqui ele tá com 6,5. Só para caso você queira se arriscar, já fazer direto aí numa modelagem plana, você ter umas medidas de guia. Agora eu vou passar para vocês as informações de cos, que vai ser um cos em lastex. Vou colocar aqui a foto de novo do top. Esse meu top eu não vou fazer tão curtinho como na foto, eu vou fazer o meu cos de lastex pronto com 10 centímetros, porque eu gosto, me sinto mais confortável, mas você pode pôr a largura de cos desejada. Então aqui eu fiz um esqueminha, assim como eu fiz a parte ali do busto. Vocês vão precisar pôr a largura de cos desejada, no meu caso eu quis com 10 centímetros pronto. E a parte do cos, eu peguei esse elástico, contornei a região ali abaixo do meu busto, que é onde vai ficar posicionado esse cos de lastex. A circunferência total desse elástico ficou pronta de 63 centímetros. Então eu dividi essa medida por 2, porque eu vou ter um cos para frente e um cos para as costas, que vai ser a mesma medida. Então dividido por 2 deu 31,5. Então em cima dessa medida eu vou trabalhar a porcentagem para o lastex, para quando eu passar o lastex ele ficar pronto em média com essa medida de 31,5. Às vezes varia, depende muito da regulagem da máquina, mas eu vou usar essa medida como princípio. Então eu peguei 31,5, fiz mais 120%, que deu 69,3. Então esse 69,3 é a medida que tem que ter de total para o meu cos. E aí eu vou precisar cortar ele 2 vezes, e ele já vai ser uma vez para frente e a outra para as costas. Já coloquei aqui também a medida de alça pronta, que é de 33 centímetros. Então para um tamanho PP é 33 centímetros. Para um tamanho P, 34. Para um tamanho M, 35. E por aí vai, tá? Mas eu sempre indico vocês a montarem uma piloto para verificar se realmente essa medida vai ficar boa para vocês. Aqui eu falo meio que por cima. Então aqui tá o molde pronto, com a minha medida de 69,3, coloquei todas as informações, pronto, em média 31,5. Se ficar 2 centímetros, 3 centímetros menor, eu não me apego tanto, porque pode acontecer e isso varia muito da regulagem, como eu já falei pra vocês. E aí, por último, eu vou ter a minha alça que eu vou cortar, eu ainda não sei se eu vou cortar ela no tecido, como eu vou fazer, então depois eu mostro pra vocês no vídeo da costura, se vai ser de tecido, porque como eu vou trabalhar com retalhos, eu não sei se eu vou ter um tanto suficiente pra cortar essa alça, mas vai ser uma alça de rolotê. Se eu não conseguir, eu compro um elastiquinho para pôr uma alça de elástico de rabo de rato, enfim, eu dou um jeito, mas eu falo tudo para vocês no vídeo da costura. E a alça pronta vai ser de 3 centímetros. Se você quiser fazer um molde para essa alça de rolotê, eu indico você fazer de 3 centímetros por 33 e acrescentar a margem de costura só no comprimento. Seria daí de 35. E para aplicar essa alça aqui nas costas, no cos de lastex, eu vou aplicar ele a partir da costura da lateral
lateral com 7,5 cm de distância para os dois lados aqui. Daí eu já botei a minha alça localizada, assim como na minha piloto. Então é isso, o tecido que eu vou trabalhar esse top vai ser um retalho de viscose, mas vocês podem usar qualquer tecido plano, tá? Porque essas medidas que eu indiquei para vocês é para tecido plano. E é isso, espero muito que tenham gostado dessa aula. Comenta aqui embaixo se você gostou desse formato, que eu posso gravar mais vezes para vocês. Corram lá pro Instagram para poder salvar a publicação com todo esse esqueminha. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, que é a costura desse top. Beijos e até lá!